E neste capítulo de hoje você verá que, após Aninha descobrir que Danilo não sabe que é o pai de Tonico, ela e Márcia vão até a casa de Bárbara para tirar satisfações. Danilo, que escuta tudo, então descobrirá que ele é o pai de Tonico. Danilo então vai até o sítio para encontrar o seu filho Tonico. E ele pede para Aninha para ele seguir com suas vidas adiante e pede Aninha em casamento. Me diga nos comentários, você acha que desta vez Aninha e Danilo se casam? Ou será que os vilões de Ventura vão armar um novo plano? Me diga nos comentários qual a sua opinião. Deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal. E vamos para o vídeo de hoje. Eles então que conversam. Guilherme então pergunta por que Aninha nunca disse para Danilo. Ela explica que tentou diversas vezes, mas ela só encontrava Dona Bárbara e que ela disse que Danilo estava viajando. Aninha explica que foi atrás de Danilo, mas Dona Bárbara convenceu ela a esperar o dia do baile. Guilherme então pergunta, você então só se casou com o velho Ludovico para dar um nome ao seu filho? Aninha confirma que sim. Guilherme diz, olha, você precisa contar tudo isso para o Danilo. Aninha afirma que já contou para a Dona Bárbara e que ela garantiu que Danilo sabe que Tonico é filho dele. Márcia então abre os olhos de Aninha e diz, ora, ela mentiu diversas vezes, vamos lá agora botar a Bárbara contra a parede. Eles então vão para a cidade atrás de Bárbara. Bárbara questiona, mas o que vocês querem? Firme Aninha diz que já sabe de tudo, enquanto Danilo, do seu quarto, escuta vozes e diz, olha, ela veio falar com a minha tia? Aninha então diz, olha, eu descobri que foi a senhora que mandou jogar tinta verde em cima de mim naquele baile de formatura. Danilo, que escuta tudo, fica de olhos arregalados e Márcia completa. O soldado Peixoto já confessou tudo bem, tintim por tintim. Aninha diz, olha, você se passou por minha amiga, mandou até fazer um vestido, eu acreditei na senhora, acreditei que você tinha contado para o Danilo. Tentando se safar, a Bárbara diz, mas eu contei, eu disse. Aos gritos, Aninha diz, você disse que eu estava esperando um filho? Você disse que o Tonico é filho do Danilo? Danilo então que escuta tudo e desce as escadas, dizendo, Tonico é meu filho? Com os olhos marejados, Aninha diz, é isso mesmo, Danilo, o Tonico é seu filho e eu sempre tive certeza que você sabia. Com a voz engasgada, Danilo diz, eu sempre gostei daquele garoto. Mas Aninha, por que você nunca me disse nada? Ela então diz que acreditou que sua tia teria avisado. Aninha então explica que tinha achado que ele tinha jogado tinta verde nela para abandonar ela e seu filho. Danilo então diz, você sempre dizia que eu fugia da minha responsabilidade, mas eu não conseguia entender. Gritando, Danilo pergunta à sua tia, essa história é verdade? Chorando lágrimas de crocodilos, ela diz que fez tudo para o bem de Danilo. Aninha então diz que o sangue sempre falou mais alto, pois Tonico gosta muito de Danilo. E que já sabe de tudo, agora eu preciso ir, não tenho mais nada a dizer. Danilo fica ali paralisado com a notícia, enquanto Aninha e Márcia retornam para o carro para voltar para o sítio. Danilo sai correndo atrás de Aninha, mas ela já se foi. Guilherme então leva Aninha e Márcia para o sítio. Assim que Aninha entra, Tonico mostra para sua mãe o primeiro bombom. Tonico então pergunta se ela está contente. Ela afirma que sim e ele questiona o porquê ela está chorando. Vó Carmen então chama Tonico e retira ele de lá. Aninha, olhando para todos sem palavras, ela então vai para o seu quarto. Pensativa, Aninha então se lembra do dia do seu casamento com Danilo. O dia em que ela disse não no altar para Danilo. Conversando sozinha, ela diz que sempre desconfiou, pois ele nunca assumiu o seu papel de pai. Mas ele não sabia. Respirando fundo e aliviada, ela diz, ele não sabia.
Enquanto isso, Danilo vai à procura de Guilherme. Guilherme chega e Danilo questiona que viu ele levando a Ana Francisca. Guilherme então explica que descobriu hoje pelo soldado Peixoto. Danilo questiona Guilherme que ele tinha que ter contado primeiro para ele. E Guilherme explica que a maior vítima foi a Ana Francisca e que ela que deveria saber primeiro. Pensativo, Danilo diz: meu Deus do céu, quer dizer que a Aninha nunca foi uma golpista? Gaguejando, ele dizia: eu sempre desconfiei e fiquei jogando isso na cara dela todos esses anos. E ela só se casou com o dono da fábrica para proteger o filho que ela estava esperando. O meu filho? Guilherme, o que eu faço agora? Imagina a impressão que ela deve ter de mim. É claro, mas é claro que ela deveria ter dito não no altar. Como que ela pode confiar em mim? Danilo então fica sem palavras e Guilherme diz: você quer consertar? Só há uma alternativa. Mas com a voz engasgada, Danilo diz: eu vou lá atrás dela agora. Nem que ela bata a porta na minha cara, mas eu vou lá atrás dela agora. Danilo então sai andando rapidamente. Caminhando, ele encontra Olga dizendo que ele precisa ir no alfaiate experimentar o terno. Danilo não para nem um momento sequer para ouvir Olga. Ele continua andando rapidamente e vai até o carro, enquanto Olga não cala a boca um minuto falando sobre o casamento. Danilo então sai, deixando Olga falando sozinha. Soldado Peixoto, que vê a cena, questiona Olga dizendo que ela levou um pé e diz que vai dar a receita do arroz doce que a mãe dele faz, pois é o preferido dele e ele quer que a senhorita faça sempre arroz doce para ele. Brava, Olga diz: quantas vezes eu vou precisar gritar que eu jamais me casarei com você, verme. Soldado Peixoto então fica sozinho, questionando: veremos. Enquanto isso, Danilo rapidamente vai para o sítio. Timóteo grita com Danilo: ora, mas você chegou rápido assim, assustando por todo mundo? Você não sabe cumprimentar ninguém não, Danilo? Aninha, que está deitada, escuta os gritos e levanta rapidamente olhando pela janela. Ela então avista que é o Danilo que chegou. E Tonico vai correndo ao encontro de Danilo, abraçando ele. Rapidamente, ele diz: Tonico, meu filho. Emocionada, vó Carme, Daia e Timóteo assistem à cena. Danilo então pede perdão para Tonico, pois ele nunca soube ser um pai. Tonico então diz: mas eu sempre quis que você fosse o meu pai. Aninha então chega assustada, pedindo Danilo para não pôr histórias na cabeça do menino. Danilo diz que depois explica tudo para Tonico, mas que agora ele precisa conversar com Aninha a sós. Aninha que olha para a sua família e fala: olha, eu não tenho nada a esconder de ninguém aqui. Danilo então diz que está sofrendo muito por todo esse tempo que ele perdeu, que nós perdemos. Enquanto Dona Mocinha tenta escutar tudo pela janela para falar para seu marido. Ela então pede para ele ficar quietinho, que ela vai lá fora ver e volta para contar tudo para ele. Enquanto Danilo fala: Ana Francisca, você me disse não e não faz muito tempo, né? Mas eu não sabia o motivo. Qual motivo você tinha para desconfiar de mim? Aninha então questiona: mas agora você já sabe, né? Qual o motivo? Danilo então diz que quando ela se casou com o dono da fábrica, ele achou que ela estava dando o golpe do baú e que nunca conseguiu perdoar isso. Aninha então diz que também sempre desconfiou dele, pois ela desconfiava que ele estava junto com o prefeito e o delegado tentando dar o golpe do baú nela. E foi por isso que eu te disse não no altar, Danilo. Danilo então diz que eles precisam esquecer as mágoas, pois eles têm coisa mais importante em comum: o nosso garoto. Com os olhos marejados, Danilo diz: Aninha, vamos seguir nossa vida adiante? Se case comigo. Ela então pensativa diz: mas você está de compromisso com a Olga outra vez. Explicando, ele diz: mas é claro que eu marquei compromisso com a Olga, né? Para mostrar para a cidade, né, que eu tenho um pouco de valor, porque você me abandonou no altar. O importante é a gente seguir com a nossa vida. Se casa comigo? Aninha então diz que precisa pensar.
Dona Mocinha então chega dizendo: Aninha, eu vi você chorar a vida inteira pelo Danilo. E Márcia completa dizendo: é verdade, desde mocinha que usava aquelas tranças, era só Danilo, Danilo. Miguel diz que, apesar de todo o sentimento, ele é obrigado a confessar que Aninha nunca esqueceu Danilo. E saiba que a Aninha e eu nunca tivemos nada mais do que uma linda amizade. Sua avó Carme também diz: Aninha, você não tem que pensar mais nada, ou você vai aceitar o pedido dele, Aninha. Senão eu dou umas palmadas no você. Enquanto Danilo, ansioso, espera pela resposta de Aninha. Finalmente, então, Aninha diz: sim, Danilo, sim, eu aceito me casar com você. Correndo, Aninha então dá um abraço apertado em Danilo. E depois ela então dá um beijo no grande amor da sua vida. Todos ali assistem à cena emocionados.